Opa! E aí, tudo bom? Você tá bem? Você mexer aqui no pedestal do microfone. Opa! Descobri que não dá pra fazer isso enquanto grava. Gente, já tomou sol hoje? Já bebeu água? Já leu a Bíblia? Entendeu? Já disse pra alguém que você ama? Mandou um beijo pra alguém? Já fez tudo isso? Que se já fez, você já tá pronto pra ouvir esse podcast. Brincadeira, o que eu vou falar não tem nada a ver com o que eu acabei de dizer agora. Na verdade, eu queria avisar e pedir desculpas. Por quê? Porque eu gravei um episódio com a minha colega Radassa e tive um problema com o áudio e parte do áudio foi corrompido. E aí acabei perdendo uma parte inicial da nossa conversa. Porém, a maior parte de todo o diálogo que a gente fez conseguiu salvar, consegui, sabe, fazer manutenção, tá tudo direitinho. E aí eu tô regravando essa intro, ok? Pra poder avisar que vocês vão começar a ouvir a conversa assim, um pouquinho do nada. Porém, ela vai fazer muito sentido, porque ainda tem muita conversa. Porém, isso é só perdi o começo, entendeu? Perdi o começo. A maior parte consegui salvar, entendeu? Então, eu vou apresentar para vocês a minha colega Radassa, eu vou avisar logo. E ela faz faculdade de Relações Internacionais, ela é estudante de teologia, muito inteligente. Ela é de algum lugar do Nordeste que agora eu não me lembro, eu tenho medo de falar o nome errado. Mas ela não tem muito sotaque, achei isso interessante. E nesse episódio nós conversamos sobre ser na tentativa que o ser humano tem de ser suficiente em suas próprias obras e como é inútil a gente tentar se esforçar é uma maneira de tentar invalidar a graça e mais ou menos e um pouco disso. Eu espero que vocês gostem da nossa conversa, espero que seja muito proveitoso para todas vocês, que e divirtam-se, ok? E mandem feedback. Eu vou colocar o link das redes sociais da Radassa no, na descrição, onde vocês vão poder conversar com ela, porque ela adora conversar. E vocês vão perceber isso no áudio, ok? Gente, um último recado. Os episódios também estão indo para o YouTube. Suburbana Podcast, Suburbana com dois N's, tá? Você chega lá, se inscreve e ativa o sininho para poder ser notificado quando chegar um novo episódio e você ficar por dentro de tudo. Tudo bem? E é isso aí. Divirta-se, tenha um bom dia e é nóis. Mulher, caiu aqui, não entendi nada, mas enfim. Tenha calma, tudo bem, eu arrumo depois. Beleza. A gente vai continuar? Pode, onde é que você tava? A gente tava falando do pecado, vai. É. Como o salmista fala, a lei de Deus ela é saúde. Ou seja, ela nos protege de alguma coisa. E como nos diz o catecismo, o que resulta do pecado é a nossa morte e a desintegração de toda a criação. Muitas pessoas, além de elas não terem o conceito certo do pecado, como você falou, achar que o pecado é só fazer algumas coisas, quando o pecado ele se mostra em nossa mente, em nossas palavras, em nossas ações. Então, muitas pessoas acham que porque elas não chegam a completar essas ações, elas não estão pecando. Porém, independente se você peca mentalmente, se você peca por palavras, ou se você peca por ações, o pecado ele tem uma consequência. E qual a consequência do pecado? Ana, você poderia ler pra gente Romanos 6:23? Romanos 6:23 na versão. Só um minutinho, tem que verificar que versão é essa. Acho que é a Veiga de Almeida. Oi. Tem. É a Veiga de Almeida, deve ser. Não tenho certeza, calma. Meu Deus. Olha, qualquer uma. É NAA, eu Não, não falar essa. uso NAA ou NVI. Essa é NVI. NVI é diferente da Veiga de Almeida. Beleza, Romanos 6:26, Bíblia Sagrada na versão NVI. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exatamente. Essa é a consequência do pecado. Quando a gente usa a palavra salário, a gente remete a algo que é justo. Nós trabalhamos por algo e é justo que nós recebamos algo. Por isso que é salário. Não é doação, é salário. Então, é muito interessante quando Paulo ele usa essa palavra, porque o salário do pecado é a morte.
a consequência natural e justa para o pecado é a morte. Então, além do pecado haver, né, toda essa esfera de rebeldia, rejeição e ignorância para com Deus, a consequência natural do pecado é a morte. Que tipo de morte seria essa? A gente vai pensar, é uma morte física. Ou seja, a gente sabe que por conta do pecado, nós padecemos, nós morremos. Todo mundo sabe que quando nascemos, a nossa única certeza é a morte. Nós vamos morrer. De alguma forma, todo mundo vai morrer. Nós vamos envelhecer e morrer. Porém, não é só uma morte física. É principalmente a morte espiritual. Nós nascemos em morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte física e principalmente a morte espiritual. Certo, mas nós estamos falando aqui entre cristãos. Pessoas que foram resgatadas e redimidas por Cristo. Mas, será que ainda nessa fase de resgate, de redenção, nesse processo de santificação, o pecado ele continua nos afetando? Ou seja, certo, nós sabemos que continuaremos a pecar, infelizmente. Mas a consequência do pecado continua nos alcançando? Com certeza sim. De fato, a consequência do pecado naquele que foi redimido, talvez, e é o que nós esperamos e cremos, que não chegue ao ponto de morte espiritual. Mas com certeza, nós adoecemos e apodrecemos. Seguindo a linha de que, como você falou, Ana, no início, às vezes as pessoas elas não têm a concepção correta do que é o pecado, e por isso elas têm um relacionamento como posso dizer, muito tranquilo em relação ao pecado. Elas não tentam se afastar do pecado, no caso. Eu acho que existem dois tipos de relações que as pessoas geralmente têm com o pecado. É uma culpa absurda que você acaba caindo no vale do legalismo, de fazer 1001 coisas em nome de Deus, e aí você meio que tenta salvar pelas próprias obras, de tipo, eu não cometi nenhum pecado, então por isso eu sou salva. Mas não é só isso. E tem as pessoas que acham que sabe, passa pano, né? Usando uma expressão bem básica, assim. E acha que tá tudo bem, que ninguém tá vendo. É tipo, Jesus entende, eu fui tentada, ele entende minha dor, ele entende minha tentação. Vale lembrar que Jesus também foi tentado, nem por isso ele pecou, ele continuou santo. Então, esse argumento não é válido. E, enfim, eu só lembrei só desses dois tipos de relacionamento com o pecado, né? Pois é. É bem isso, são dois extremos. Uhum. E, nossa, eu não lembro quem falou, não lembro quem disse, mas eu ouvi hoje em algum canto que o diabo ele costuma colocar demônios nos extremos, porque quando você foge de um, você cai no outro. Então, assim, é muito importante nós também buscarmos esse equilíbrio. Pois é. Mas é muito, muito louco isso. A vida no evangelho você precisa de equilíbrio. Porque às vezes porque tu pode ser facilmente enganado em qualquer um dos dois extremos. Você acha que tá tudo bem, mas tu tá no extremo. E aí quando chega no final, não tá bem, entendeu? Então, assim, só dá um toque já, entendeu? De tipo, legalismo e qual é o nome? Hipergraça, né? Legalismo e hipergraça. Seria isso, hipergraça. Não, abre o olho que isso não dá certo. Vamos continuar. Pois é. E aí, quando não dá certo, quando você cai num extremo ou no outro, o que acontece é que a consequência do pecado ela nos alcança. E muitas vezes, por ser algo espiritual, a gente não consegue ver. Nós sabemos que Deus criou coisas visíveis e invisíveis, e que o mundo espiritual é invisível. Nós não conseguimos ver. A não ser que Deus, né, te deu o dom para você poder enxergar as coisas que acontecem no mundo espiritual. Cara, eu morro de medo de ver nós não coisas. conseguimos ver. Eu vou ser bem sincera. Pois é. Deus é muito misericórdia. Olha, o único dom que eu, assim, faço nem questão de pegar é o povo brigando em Corinthians, eu, tipo, galera, pega aí. Virou continue esses dias, já tá querendo pegar os dons tudo. Meu Deus, já nessa.
Não, é o contrário, eu tô pegando nenhum. Assim, o mais tranquilinho eu tô aceitando. Tranquilo. O Não que precisa brigar, tem dom pra todo mundo. Tem dom pra Gente, todo não mundo, brigue. mas esse dom de ficar vendo as coisas eu não quero não, eu passo, viu? Fica aí o recado. Não, pra também. você. Nem eu. Deus conhece minha Deus que me livre. não faria isso comigo, não. Não faria isso comigo, não. Mas. Vamos pra idolatria? Ah, não, calma. Tô calma. É Isaías. Já que a gente não consegue ver como o pecado ele nos afeta espiritualmente, como ele alcança a nossa alma e como ele age na nossa alma, o profeta Isaías ele nos dá uma boa pincelada, ele consegue expressar bem como que o pecado ele age na nossa alma. Ana, você poderia ler pra gente Isaías capítulo 1, a parte B do versículo 5 e versículo 6? Leia. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada ação. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. Esse capítulo, primeiro capítulo de Isaías, em que ele é extremamente duro com a situação que Israel está passando. Israel, mais uma vez, caiu em pecado. E o profeta, ele descreve pra gente como está a situação espiritual de Israel. E como você acabou de ler, ele nos dá uma imagem de doença, de corrupção do corpo. Não há nada são. Nada. A gente costuma, né? Uma dor de cabeçazinha, uma dor de dente, a gente já tá literalmente passando mal, né? A gente não aguenta ficar em pé, não aguenta fazer um trabalho muito pesado. Mas quando muitas vezes, por conta do pecado, por você ser, né? Correr para os dois extremos, você é legalista demais e achar que você consegue se justificar, ou por você passar, né, a mãozinha na cabeça do seu pecado. Você que reclama de uma dor de cabeça, você que reclama de uma dor de dente, a sua alma está bem pior do que você pode imaginar. Ela pode estar exatamente igual à descrição que Isaías fez do estado espiritual de Israel. Não ter nada, não. Tudo está doente. Feridas abertas e sangue e... Como eu posso dizer? John Piper, ele usa essa linguagem figurativa de que o pecado é como se fosse um câncer. E se a gente imagina o quão terrível é experimentar essa doença física, a gente não tem noção de como ela se propagaria na nossa alma. E o pecado é exatamente assim, é uma doença. Ele corrói a nossa alma, ele machuca a nossa alma, ele abre feridas na nossa alma. E como Isaías fala, as feridas, elas ficam abertas. Porque quando a gente não atenta para a consequência do pecado, para o que o pecado realmente é, e qual consequência ele tem na nossa alma, a gente não procura a cura, a gente não procura um tratamento. Então as feridas ficam abertas, as feridas ficam expostas. A gente sabe que quando a gente não cuida de algo, a tendência é só piorar. E aí a gente sabe que nós começamos a apodrecer. A gente começa a apodrecer. E tudo começa a falecer em nós. Mas como é algo espiritual, a gente não sente de primeira. A gente não vê, a gente não enxerga os resultados dessa doença, desse apodrecimento espiritual. E aí... Acho que você tá... Esse tema a gente vai falar mais pra frente, né? Sobre o esfriamento espiritual. Porque quando a gente tá frio espiritualmente... Essa é uma linguagem muito alegórica, né? Deixa eu tentar falar de uma maneira mais prática. Quando você não leva a sério o seu relacionamento com Deus, acha que tá tudo bem, e só porque não tem nada de errado quer dizer que tá tudo certo, sabe? Não tem nada dando de errado, então tá tudo certo. Mas não é bem isso. O pecado, na verdade, ele vem de maneiras que
E se você não estiver atenta a isso, você não percebe. E aí, o que acontece? Você fica doente, começa a adoecer, e as evidências dessa doença só começam a aparecer quando já tem partes de você seriamente comprometidas. E é por isso que é tão importante você estar sempre revendo o teu relacionamento com Deus, né? Porque senão tu morre e tu nem percebe. Morre aos poucos, assim, né? Enfim. Exatamente. O pecado ele é uma doença silenciosa. E por isso que o salário dele é a morte. Muito silenciosa. O quê? E é por isso que o salário é a morte. Porque, né? Exatamente. Pois é. Não tem como escapar. E aí, já que a gente já deu essa introduçãozinha do que é pecado e qual a consequência do pecado e como o pecado age na nossa alma, a gente sabe que existem vários tipos de pecado. E o pecado que a gente vai falar agora é o pecado da idolatria. Idolatria, violação contra o primeiro mandamento. Já tem um podcast falando sobre isso. Escuta lá, meu querido, minha querida. Só que a gente vai querer ser mais específica agora e aí falar da egolatria, que também é meio que um pecado dentro da idolatria, né? Porque quando você idolatra a si mesmo. Por isso que tem o nome de egolatria. A gente vem didática aqui, né? Vamos lá, Radassa. Exatamente. E justamente pela idolatria ser um pecado, o tipo de pecado mais criativo e furtivo possível, a gente acaba caindo no que eu acho que seria do top 3 assim, da idolatria, né? Tem dinheiro, tem também agora o sexo, que é altamente idolatrado e incentivado na nossa sociedade, e tem a idolatria do eu, como você falou, a egolatria. Na egolatria, nós confiamos em nós mesmos. A nossa esperança está apenas naquilo que a gente pode fazer. A nossa felicidade está em agradarmos a nós mesmos. E a nossa segurança está em nós. Ou seja, a idolatria do eu, fazemos de nós mesmos, das nossas capacidades, um ídolo. Ou seja, essa idolatria do eu nos leva a uma independência. E aí, como a gente pode pensar, né? Nossa, mas nós cristãos, nós sabemos que nós dependemos totalmente de Deus. Pois é, meu filho, saber é fácil. Praticar é que é difícil. Uhum. A gente sabe que o nosso coração, ele é composto pela mente, pela afetividade, ou seja, pelas afeições e pela vontade. Então, não basta só você saber. Saber é muito importante, é o primeiro passo. É o conhecer, né? Tudo começa pelo conhecer. Então, nós sabemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Mas, enquanto nós não abraçarmos essa verdade com as nossas afeições e com a nossa vontade, a gente não vai progredir muito. Ou seja, a gente cai muito facilmente nesse pecado da egolatria. Nós acabamos nos perdendo num senso de independência, que leva à escravidão, e a escravidão leva à morte, porque é um tipo de pecado e o salário do pecado é a morte. Então, vocês podem pensar, nossa, como que a gente, sabendo, conhecendo essa verdade de que sem Cristo nós nada somos, nada podemos fazer, então como a gente pode cair nessa independência? Então, nós sabemos que uma das coisas mais difíceis primeiro, ter uma vida equilibrada, sem correr para extremos, e ter uma vida constante. E cada um de nós, de acordo com a nossa realidade, ou seja, com a nossa vivência, nós encaramos diferentes desafios para manter a constância, para sermos constantes no nosso relacionamento com Deus, constantes e profundos. E a gente pode acabar caindo na idolatria de forma muito sutil. Porque se a gente fala em constância, se a gente busca a constância, é porque existe inconstância. Porque a gente luta contra a inconstância. E lutando contra a inconstância, o porquê que eu não estou conseguindo ler a Bíblia, porquê que eu não estou conseguindo orar, porquê que eu não estou indo à igreja, porque eu não estou me relacionando com os meus irmãos em Cristo. Lutando contra a inconstância, a gente cai muito facilmente em achar
que nós podemos fazer alguma coisa. Ou seja, se eu não estou conseguindo ler a Bíblia, é porque eu não estou me organizando direito. E aí você vai lá na sua agendinha, você vai lá no seu planner, e você tenta colocar lá um espaço maior. Pronto, eu arrumei isso aqui na minha agenda, então agora vai. E aí, funciona por um pouco, porque é só aparência, e aí você cai na inconsciência de novo. A mesma coisa com a sua vida de oração, com os seus relacionamentos, com o que seja. Você tenta combater a inconstância baseado nas suas próprias forças, na sua força de vontade. Mas eu reconheço que eu preciso orar mais, eu reconheço que eu não estou sendo constante na leitura bíblica, eu reconheço que eu vou aos cultos, mas eu não estou prestando muita atenção. E você acha que o simples reconhecer é suficiente. E aí você cai nesse pecado da idolatria, de se achar autossuficiente. Você acha que é autossuficiente e que você pode resolver esse problema. E aí você parte para as mais diversas estratégias. E quando você acha que está correndo em direção à liberdade, você está correndo em direção à escravidão. Quando você acha que está fazendo tudo isso para ter vida, para andar no caminho da vida, você está trilhando o caminho de morte. E essa independência, essa autonomia, esse sentimento de autossuficiência, ele é nada mais nada menos do que ele vai alimentar a preguiça espiritual. Eu acho que antes da gente entrar na preguiça espiritual, a gente podia falar um pouco mais na autossuficiência. Porque é um pecado que a gente comete por pura ingenuidade, entendeu? Porque a gente está tão acostumado às coisas práticas do dia a dia, e aí, tipo, vou ler a Bíblia. Aí você pega lá, sei lá, o aplicativo, a Bíblia mesmo, não sei o quê, aí você lê, aí você entende, mas de maneira superficial, você entende com a sua lógica, e aí você canta uma música, você sente um arrepio e beleza, tá? Isso é devocional. Só que é uma parada muito mais complexa, porque a disciplina espiritual ela é feita na construção do espírito. E é por isso que é uma disciplina espiritual, né? Nossa, eu não sei como puxei a disciplina espiritual pra cá. A disciplina espiritual. Tá dando spoiler, Ana. Desculpa. No caso, a autossuficiência é a acreditar que a tua rotina, mesmo que seja coerente, né? Mesmo que seja com as prioridades corretas, ela é suficiente. Que a rotina, ela não é suficiente. A rotina é um dos pontos, é um ponto importante. A ter disciplina é uma coisa importante. A autossuficiência é você acreditar que porque você tem uma disciplina, porque você tem essa rotina, que você está tipo um passo à frente de onde você estava um tempo atrás, entendeu? E que se qualquer coisa der errado, você pode consertar isso. Exato. A sua força de vontade. Aí eu tô triste. Aí você acorda triste, aí você ouve aquela música, não sei, fala uma música aí. Aí você ouve aquela, não sei, você tá triste, daí você ouve aquela música com uma letra que te faz se sentir bem, daí você chora e aí você fica bem. Mas na verdade você tá triste por um problema muito mais profundo do que aquilo que você acredita que você entende com a sua mente. Ao invés de você, de fato, se entregar e expor essa situação, você se prende naquilo que você entende pela sua lógica. Acho que esse é o ponto pior, um ponto central da autossuficiência, né? Você levar tudo pela sua cabeça, você levar tudo pelo seu entendimento, levar tudo de acordo com aquilo que você pode ver, né? Você vê, você entende, você compreende, você cria um raciocínio lógico, né? Putz, cara, assisti vídeo tudo do Augusto Nicodemos, estou ligada no grego, no aramaico, no caramba 4, mas existem questões que são muito mais profundas e que você não entende de primeira, e que a sua mente não precisa, não tem capacidade de compreender coisas que você precisa fazer, que você não compreende, coisas que Deus quer tratar com você e que você não compreende, e porque você é autossuficiente, tá acreditando que você consegue fazer do seu jeito, mesmo que você jure de pé juntos que você está fazendo do jeito certo, você acaba tentando conseguir sua salvação sozinho, tentando desenvolver seu relacionamento com Deus sozinho, sendo que o relacionamento é feito de duas partes, né? É uma via de mão dupla. E aí não dá, desculpa. Eu inventei, fui aqui, né? Desculpa aí. Fala, Radassa. Vai, tá ótimo. E por isso que a idolatria é algo tão furtivo.
Tem um livro do Brennan Manning que se chama O Impostor que Habita em Mim. Já ouvi falar desse livro. Perfeito. Assim, esse título fala muita coisa. A idolatria é um pecado muito furtivo e muito sutil. E a gente acha que a gente não cai nesse pecado. Não é mesmo? A gente não acredita que a gente está quebrando o primeiro e o segundo mandamento, quando na verdade nós estamos. Por quê? O que é que esse impostor, a nossa natureza pecaminosa, ela faz? Ok, você acha que você identificou o problema, você acha que você identificou porque você não está lendo a Bíblia, porque você não está orando, porque você não está tendo uma comunhão plena com seus irmãos em Cristo, e porque você não está conseguindo aprofundar o seu relacionamento com Deus, e você é levado, justamente, pelo que a gente está falando, a querer fazer tudo na sua própria força. Eu encontrei isso, então é só mudar isso aqui e agora vai. Pois é, meu filho. A sua natureza pecaminosa está te dizendo que agora vai. O impostor que habita em você está dizendo que agora vai. Mas quanto mais você caminha, você vai trilhando esse caminho de independência, de autossuficiência. Eu consigo identificar, eu consigo consertar, eu consigo fazer melhor. Você está trilhando caminhos de morte. Você está escravizando a si mesmo. Porque quando as coisas começam a sair do controle, porque elas vão sair do controle. Porque tudo é aparência. Tudo é aparência. Você está tratando de algo de forma muito superficial. Ou seja, você não consegue ver, como você acabou de falar, Ana. Você não consegue ver, você não consegue discernir o seu coração, você não consegue ver o que está passando no mundo espiritual, você não consegue ver como a sua alma está. Então, qualquer aferição, qualquer diagnóstico que você consiga dar sobre a sua condição é algo superficial. E muitas vezes pode ser mentiroso, porque se tem uma coisa que a nossa natureza pecaminosa sabe fazer é ser criativa em mentir para nós mesmos, é ser criativa em nos fazer pecar. E por isso que a idolatria, essa independência, esse senso de autossuficiência, ele é difícil de detectar, porque a gente é movido pelo sentimento de, eu quero melhorar, eu sei que eu consigo melhorar, e a gente acaba caindo nesse pecado de querer fazer tudo por nós mesmos. E quando a gente acha que a gente está trilhando caminhos de vida, a gente está trilhando caminhos de morte. E quando a gente acha que a gente está correndo para a liberdade, a gente está correndo para a escravidão. Sabe uma coisa muito comum que acontece em situações de autossuficiência? É você cair na rotina da prática. Na rotina da prática, eu quero dizer, na rotina da função, melhor dizendo. Sabe quando você tem aquele cargo na igreja e aí você tem que fazer a coisa? Aí você vai resolvendo uma coisa, vai resolvendo outra, não sei o quê. E você não fica cansada, porque é uma coisa para Deus e você, geralmente, né, é para você ter alegria em fazer as coisas para Deus. E às vezes você está tão afissurado em fazer 1001 coisas para a igreja, resolvendo o bel que for, e acaba deixando de lado as coisas principais. E é uma coisa muito comum, assim. E às vezes a gente acha que está tudo bem, é o que eu estou falando, a autossuficiência é uma coisa que é um pecado que a gente quer sem perceber. Por quê? Porque a gente está na igreja. Passei o dia inteiro na igreja, conversei sobre um monte de coisa na igreja, aconselhei 3, 4 pessoas, fiz o discipulado, mas não orou, não pediu perdão, não reconheceu seus pecados, filha, né? Pois é, não adianta muita coisa. Pois é, filha, é muito mais complexo, né? Nossa, ser crente é muito difícil. É difícil a vida do crente, né? Demais. Demais. Um outro ponto também, a gente está viajando nos assuntos aqui, né? A gente fez o script com 4 pontos, vale lembrar. A gente tá no 2, tá tudo seguindo. Pois é, a gente tá ainda. Um outro ponto também é a coisa da comparação, que é um eufemismo para inveja. A galera fala assim, não, você não pode se comparar, que não sei o quê. Comparação é eufemismo para inveja. Você não está se comparando, você está sentindo inveja de fulano. Você precisa... Opa, cobiça. Vamos, isso aí é cobiça, isso aí é inveja, né? Vamos chamar os bois pelos nomes certos, né? Sabe aquela pessoa que posta foto da Bíblia todo dia, posta foto de devocional e etc. Não tô falando pra você não fazer isso. Você é do tipo de pessoa que faz isso?
continua, né? Vai que uma pessoa é de fato tocada. E aí cria-se uma performance espiritual que não tem nada a ver com a sua vida real. E aí, às vezes, né, você acaba fazendo devocional mais para postar foto do que, de fato, ficando com Deus. O que é muito contraditório, né? Você não acha? É uma vida de aparência, é algo de superficial. Pois é. A gente tá no... E, Eu fui entrei num beco aqui, nada a ver, né? Desculpa. Vamos voltar pro... não, a gente vai seguir esse é um dos pontos. A autossuficiência, essa egolatria, ela nos leva a cometer outros pecados, né? Como a gente acha que não pode piorar, piora. Ou seja, essa egolatria, esse senso de autossuficiência, disfarçado de, como eu posso dizer, disfarçado de boa vontade, não é mesmo? Uhum. Ele acaba alimentando a preguiça espiritual. Ou seja, a gente vai ter ainda mais preguiça. Se antes a gente não queria procurar Deus, se antes a gente não queria pedir ajuda de Deus, se antes a gente não admitia a Deus que sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos fazer, e tudo é por graça, assim que a gente não vai mesmo. Porque nós vamos ter preguiça de admitir, preguiça de chegar até Deus, preguiça de pedir para que Deus nos mostre onde está o erro, onde a gente tem que mudar, o que tem que mudar, o que tem que ser transformado. A gente tem preguiça, a gente vai começar a alimentar esse sentimento de preguiça espiritual. Preguiça espiritual é um termo novo para mim. A primeira vez que eu ouvi foi numa das aulas do Alan Porto. Conhece o Alan Porto? Conheço. Alan Porto eu gosto dele. Tive aula com ele no momento ali de sexualidade. Foi muito bom. Gente, sigam o Alan Porto no Instagram, no Twitter e tudo no YouTube, que é muito bom. E tô fazendo propaganda, então você não paga pra isso, ele nem me conhece, mas eu acho que siga ele mesmo assim. Ele só tava falando sobre a preguiça espiritual e ser sintoma de egoísmo também, né? Que eu tô furando a linha, não tô? Ele não é pra falar disso agora. Desculpa. Não, tá tudo egoísmo, tudo acaba se voltando para o eu. Uhum. Tudo acaba sendo focado, tudo acaba sendo autocentrado. Todas as suas atitudes e todas as suas não atitudes, né? Porque a pessoa acha, às vezes as pessoas acham que existe algo como não fazer nada. Se você diz que não fez nada, é porque você fez alguma coisa. Porque existe o fazer e o fazer nada. Se eu fiz nada, eu realmente fiz nada. E na maioria esmagadora das vezes que você não fez nada, você deveria estar fazendo alguma coisa, mesmo que insignificante. Não, não existe essa de não fazer nada. Existe o descanso. Descanso é diferente de não fazer nada. E, né? E aí é com esse não fazer nada que você esconde a preguiça espiritual. Exato. Você ou faz alguma coisa que você não deveria estar fazendo, ou você faz... ou você realmente acaba... Ou você não fazer nada, você não fazer nada é fazer alguma coisa que você não deveria estar fazendo. Exatamente. E quando você não faz, e quando você faz alguma coisa que... Não, verdade, quando você faz nada... é complicado. Quando você não faz o que deveria estar fazendo, é porque você também está fazendo outra coisa. Normalmente você não está parado, você não se mexe. Ou seja, você não está seguindo o jeito. Um resumo, faça então, alguma coisa, e só para recapitular aqui, porque a gente, né, o resumo... Faça algo e faça algo certo. Correto, faça algo e faça algo certo. Faça o que é justo, faça o que é bom, faça o que Deus te ordena fazer. Isso, vou até twittar isso, foi muito boa essa frase. Tá ótimo. E a egolatria acaba alimentando essa preguiça espiritual, que acaba levando ao esfriamento. Por que esfriamento? A gente tem que lembrar que, como diz lá em Salmos, nós seremos transformados naquilo que nós adoramos. Não sei se vocês já ouviram essa frase, você é aquilo que você adora. Pois é exatamente isso. É o título de um livro muito bom, recomendo. Não lembro o nome do autor. Foi lançado pela Impacto? Não lembro. A Impacto não me patrocina, poderia patrocinar. Impacto me patrocina, brincadeira. Mas eles lançaram esse livro em português faz um tempo já.
E eu já vi alguns trechos, assim, já vi algumas palestras baseadas no livro e, de fato, é um livro muito bom, eu recomendo. Exatamente. Então, assim, você é o que você adora. Se você está adorando a si mesmo, o que você acha que você vai... No que você acha que você vai se transformar? Ai, nada de bom. Pois Quer é, dizer, se não há eu puxei pro lado você... pessoal aqui, né? Eu quero dizer que a nossa natureza ela é naturalmente caída, né? Que a gente falou no início dessa conversa. E aí, se você consegue adorar a si mesmo, você não tá adorando um bom ídolo. É um ídolo caído, um ídolo cheio de pecado. E aí, você vai estar proporcionando que esse pecado cresça. É uma estufa, né? Quando você se fecha, você deixa crescer, deixa crescer. E aí tudo o que é ruim, porque o que tem dentro da estufa é ruim, vai crescer e você vai ficar ali naquele ambiente de autossuficiência. Ó, Exatamente. estamos juntando as pontas. Exatamente. E se o salário do pecado é a morte, seu ídolo vai exalar a morte. Essa estufa vai exalar a morte. Sua vida vai exalar a morte. Você vai E morrer aquilo, mais uma sufocado. vez, você acha que está correndo para a vida, você está correndo para a morte. Você acha que está correndo para a liberdade e está correndo para a escravidão. Então, você vê como uma coisa leva a outra. O pecado, ele vai se multiplicando de uma forma assim. Como eu disse, né? O pecado é como se fosse um vírus, gente. Vocês já viram um vírus se multiplicando? Pois é o pecado. A gente E tá tudo vendo o vírus começa... se multiplicando. Mas não vamos entrar nesse assunto, não. Exatamente. Muito papo. Gente, ciclo vicioso. Vamos. Vamos lá, ciclo vicioso. E aí você pode pensar, né? Nossa, como é que eu escapo de tudo isso? Como eu saio dessa? Se vocês falaram que, né, a nossa natureza pecaminosa milita contra a nossa alma todos os dias, esse impostor que habita em nós, até mesmo quando a gente acha que está fazendo alguma coisa boa, a gente não está fazendo uma coisa boa. Quando a gente acha que, nossa, finalmente eu estou sendo convencido, né, entre aspas, do meu pecado e eu estou procurando fazer as coisas, aí quando eu vejo, eu só estou piorando tudo, eu só estou sendo usado, né, por esse impostor que só está me conduzindo, só está me levando à escravidão e à morte novamente. Como que eu escapo disso? Como que eu escapo desse ciclo vicioso? Não é mesmo? Como eu escapo dessa armadilha que é acreditar na minha força de vontade, que é acreditar que se eu mexer isso na minha agenda, se eu mudar isso, se eu fizer aquilo, se eu não fizer aquilo, eu vou conseguir. Como é que eu escapo dessa armadilha da força de vontade? Como é que eu escapo dessa tendência a fazer do meu próprio eu um ídolo, a ter essa postura de autossuficiência e independência? Bom, Ana, você poderia ler pra gente Romanos 7:24? Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará desse corpo sujeito a essa morte? Pois é exatamente assim que a gente fica. Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar do corpo dessa morte, desse ciclo vicioso? Quem vai me libertar do meu pecado? Quem? Agora nós vamos para uma sequência maravilhosa de respostas que a Bíblia nos fala de forma tão bela. Ana, Salmo 68, os versos, né, 19 e 20. Salmo 68, 19 e 20. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano, Ele é o Senhor, que nos livra da morte. Exatamente. Amém. Amém, quando nós nos perguntamos, miseráveis que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte, do pecado que chama a morte, que nos leva à morte? A palavra de Deus, onde registra essa maravilhosa e geral pergunta que nós crentes exclamamos, nós cristãos exclamamos, ela nos dá essa resposta. O nosso Deus é o Deus de salvação. Ele é o Deus que nos livra do corpo dessa morte. Ele é um Deus que nos salva não do que está fora, mas do que está dentro. Ele nos salva, nos liberta de nós mesmos. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nosso Deus é um Deus de salvação. É um Deus que sempre cumpre as suas promessas. E assim como o salmista escreveu essa poesia, esse cântico
E que o nosso Deus é um Deus de salvação, Ele é o Deus que suporta as nossas cargas, Ele é um Deus que nos livra dessa morte. Ele cumpriu tudo isso em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. Amém. Eu gostaria de dizer, assim, fazer um comentário um pouco nada a ver, talvez, a respeito do termo de liberdade. E eu não sei que se você, mas geralmente eu associo àquela música, né, do dá vontade de pular, dá vontade de não sei o quê. E tem um monte de versículo, né, de Cristo nos deu um espírito de liberdade, um espírito de ousadia e tal, que rende, tem uma outra música também. Mas aí, o que me leva ao ponto a saber o que é a liberdade de fato, né? Porque partindo do ponto da música, que é geralmente a primeira associação que muitas pessoas fazem, é a liberdade para você fazer o que você quiser. Só que a liberdade, só que a liberdade que ele está falando aqui em Gálatas é a liberdade de si mesmo. E a liberdade do pecado ao qual a gente não consegue se livrar na maioria das vezes, entendeu? Porque a gente entra num vórtice, né? Um ciclo vicioso, nosso pecado. E a gente vai se afundando. E aí, na nossa autossuficiência, a gente vai tentando sair dele sozinho. Só que a gente não vai conseguir, porque a gente só consegue fazer isso com ele, com Jesus. E quando chega a liberdade, não é simplesmente a gente que vai conseguir alguma coisa. Ele vem até nós. Calma aí. Essa frase não tá... Essa frase dá margem para interpretações, né? Eu tô ouvindo. Você fica quieta, filha. É que eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tem que escutar. Quando ele usa o termo de liberdade, ele tá livrando a gente de nós mesmos e do nosso pecado e da nossa morte. Por isso que, só para deixar, acho que expor aqui o conceito de liberdade, acho que é bom gastar um minutinho para falar sobre isso, né? O que é a liberdade, de fato? Exatamente. A palavra nos fala lá em Provérbios que é do nosso coração que saem todas as fontes da vida. E a palavra também fala que o nosso coração são águas profundas e que ele é enganoso. Quem o suportará? Então, assim, só Deus tem a capacidade de sondar os nossos corações, pois foi Ele mesmo que nos fez. Então, o Deus que nos fez, que nos criou, que arquitetou cada um de nós, Ele é o único que consegue sondar, Ele é o único que consegue ver essas águas profundas, Ele é o único que consegue chegar lá no fundo. Nós apenas somos enganados pelo nosso coração, pela nossa mente deturpada, pelas nossas afeições deturpadas, pela nossa vontade deturpada. Então, o que seria liberdade? Como você falou, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque a palavra fala que Deus é o nosso libertador, é o nosso redentor e que Cristo nos libertou para a liberdade. E a liberdade é justamente isso. A liberdade não é uma liberdade para fazer o que quisermos. A liberdade é a liberdade para querer o que Cristo quer. Não sei se todo mundo já assistiu Dark, mas eu acho assim, Dark sensacional e muito teológico. Assim, quem é crente aproveitou a série 150%. Recomendações da Radassa, né? Não precisa fazer isso. Pois é, assistam Dark, gente. Assistam Dark, eu concordo. Assistam em alemão, porque é legal ver a galera gritando Johan! E aí, tem uma frase muito legal. Eu acho que todo episódio começa com uma frase. E teve uma frase que eu achei sensacional. O ser humano, ele é livre para fazer o que quiser, mas ele não é livre para querer o que quiser. Ou seja, essa é a liberdade. Não é a liberdade para fazer o que nós quisermos, mas é a liberdade para querer o que Deus quer. E vale Deus lembrar. Quer, eu queria dizer, vale lembrar que aquilo que ele quer é bem melhor do que aquilo que a gente quer, né? E tá na Bíblia. Jeremias. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Então, assim, e Ele é o padrão de perfeição, de bondade. Então, assim, essa é a verdadeira liberdade. Foi para isso que Cristo nos libertou. Ele nos libertou para podermos experimentar essa liberdade. Ele nos resgatou da escravidão do nosso próprio eu, do nosso próprio ego, de uma vida autocentrada que só leva à morte. Uma vida que é aparentemente e superficialmente boa até tudo começar a dar errado, porque o salário do pecado é a morte.
Então, enquanto o seu salário não chega, você pode achar que não tem nenhum problema, de que você só está aproveitando, de que você está trilhando o caminho certo, né? Eu estou fazendo o possível para me aproximar de Deus. Mas quando o salário chegar, pois é, a gente espera que ele não chegue. E Quanto mais a gente conversa, mais difícil fica achar um título para esse podcast. O quê? Quanto mais a gente conversa, mais difícil fica achar um título para esse podcast. Mas a gente vai achar, minha filha. Deus se responsabiliza por tudo. Amém. Tô tranquila. Vamos para a próxima passagem, então. Gálatas 6:8, né? Oi, peraí. Só pra gente fechar. Então, como que a gente faz para sair desse ciclo vicioso? Como a gente viu, Deus é o nosso libertador. Cristo veio e nos libertou de nós mesmos. E como Gálatas 5:1 acaba dizendo, não se sujeitem novamente à escravidão. Então, como a gente faz para abraçar essa liberdade? Não é simplesmente só saber, a gente conhecer. A gente lê esse versículo e, ok, Jesus me libertou. A gente tem que viver essa verdade. A gente tem que abraçá-la de todo o nosso coração, mente, alma e força. E como que a gente abraça a liberdade? Bom, a palavra de Deus nos fala, também em Gálatas, que a gente abraça essa liberdade quando a gente semeia para o Espírito. Ana, você pode ler Gálatas 6:8? Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se vocês perceberem, é sempre essa, eu não sei se a palavra seria dualidade, mas é sempre esse contraste. Vida, morte, escravidão, liberdade. Então, quem semeia para a sua carne, para a sua natureza pecaminosa, colhe destruição. Colhe a sua alma adoece, você apodrece, você morre espiritualmente, você morre fisicamente. E quando você semeia para o Espírito, quando você abraça essa liberdade, que foi a liberdade que Cristo, para a qual Cristo te libertou, você semeia para o Espírito e você colhe vida. Você colhe saúde, você colhe uma vida íntegra, você escolhe uma vida plena. Uma E aí vida você plena. pode estar perguntando. Tem uma vida expressão que eu ouvi uma vez, não é uma expressão bíblica, assim, Deus criou para ter uma vida estupidamente feliz, no caso, exageradamente feliz, sabe? E de vez em quando a gente coloca certas condições baseadas na inveja e no egoísmo para definir o que é a felicidade. Que a felicidade é você ter coisas baseadas na ganância, entendeu? Baseadas na inveja, baseadas na luxúria. Mas essas coisas baseadas nos pecados não trazem a verdadeira felicidade. E a liberdade inclui também a liberdade da inveja, por exemplo. E você, quando você é livre, você não precisa mais se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito, não precisa mais olhar para as outras pessoas e querer se espelhar nelas, querer ser como elas. E ao invés disso, você procura a tua própria identidade, porque essa é a liberdade. Você tem liberdade para ser você mesmo. E quando você tem essa liberdade, essa convicção de quem você é, você não precisa procurar isso em outros lugares. Você precisa encontrar isso em Jesus, porque Ele que te deu a liberdade. E a liberdade que ele te dá implica também numa vida plena, numa vida seguindo os passos dele, numa vida que reflete a vida dele. Exatamente. E é semeando para o Espírito que a gente abraça a plenitude da liberdade que Deus, de forma tão graciosa, tão bondosa, tão misericordiosa, nos concedeu sem pedir nada em troca. Tudo é graça. E como que a gente semeia para o Espírito? Bom, aqui vai mais uma indicação, caso vocês queiram comprar. Tem um livro maravilhoso chamado Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e ele fala que as disciplinas espirituais, elas funcionam dessa forma. Elas são a maneira de semear para o Espírito. Elas são os meios que Deus utiliza para nos firmar no chão, num lugar onde Ele possa trabalhar em nós e nos transformar.
Por si mesmas, as disciplinas espirituais nada podem fazer, exceto levar-nos ao ponto em que algo pode ser feito. São meios divinos de graça. Vocês lembram que a gente começou falando do pecado e do pecado que a gente acaba caindo sem nem mesmo saber, que é o pecado da idolatria? É porque a gente quer chegar até Deus pelos nossos próprios meios. Quando Deus já nos deu meios graciosos, meios divinos para que, a partir do momento que Cristo nos libertou, nós possamos andar no caminho que é Cristo, na verdade, que é a sua palavra, e na vida, que é o próprio Deus. Ou seja, Deus nos deu caminho, Ele nos ofereceu como eu posso dizer, esses meios divinos de graça, para que a gente possa, pela graça, não é mesmo? Não é por esforço bruto, nem força de vontade, mas única e exclusivamente pela graça, nos aprofundarmos na sua infinitude, na infinitude do seu ser. Então, nós escapamos do corpo dessa morte, porque Deus é misericordioso e Ele é um Deus de salvação, Ele é o nosso libertador, Ele suporta os nossos fardos, Ele nos livra da morte. Jesus Cristo veio e cumpriu tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele nos libertou para a liberdade e nos aconselhou a que nós não mais venhamos a nos permitir sermos escravizados pelo nosso coração pecaminoso. E nos encoraja a abraçarmos a liberdade. Abraçarmos essa liberdade integralmente. Não, tudo bem. Abraçarmos a liberdade de forma integral, semeando para o Espírito, para que a gente venha colher vida. E o caminho para semear para o Espírito é nos apropriando dos próprios meios divinos de graça que o próprio Deus nos deu. A gente não precisa fazer nada. Literalmente, a gente peca, a gente não precisa fazer nada, né? A gente precisa fazer nada. A gente peca porque a gente tem essa mania de querer fazer alguma coisa. A autociência está impregnada em nós. A gente quer fazer isso. É muito arrogante, né? Arrogância purinha, não diz? Pura arrogância. Não, exatamente, arrogância pura. Isso está totalmente intrínseco a nós. E por isso que, como a gente falou, abraçar a liberdade, semear para o Espírito, nos apropriarmos desses meios divinos de graça, é a liberdade de nós mesmos, é a verdadeira liberdade, a liberdade para querer o que Deus quer, é a liberdade para vivermos uma vida plena em Cristo, uma vida boa, uma vida de contentamento. Então, assim, disciplinas espirituais, como abraçamos a liberdade, a verdadeira liberdade, como nós fazemos isso semeando pelo Espírito, como a gente semeia pelo Espírito, nós nos apropriamos dos meios divinos que o próprio Deus nos concedeu, que são as disciplinas espirituais, que são os meios, são a maneira de semear pelo Espírito. Ou seja, é o caminho que a gente vai trilhando junto com o próprio Deus, em que nós chegaremos nesse lugar onde Ele pode nos transformar. Nós nunca poderemos nos transformar, nós não temos capacidade nenhuma para isso. E tentar transformar a nós mesmos pela força bruta não vai funcionar. Pelo contrário, a gente vai estar, mais uma vez, achando que está correndo pelo caminho da vida e correndo pelo caminho da morte. Ou seja, disciplinas espirituais, eu aconselho bastante, se vocês puderem, tem muito material excelente na internet sobre as disciplinas espirituais. Quem puder adquirir o livro também é sensacional. É um ótimo livro, eu recomendo. Esse trecho vale... Sim, vale lembrar que esse trecho que a Daça leu é só a introdução do livro. Ele tem vários capítulos e é um livro bem didático, né? Porque ele é separado em capítulos bem focados, assim. E aí você pode ler um capítulo por dia. Em menos de um mês você acaba lendo ele devagar, você acaba lendo com ele em menos de um mês. E é um livro que faz um diferencial, né, na sua vida de relacionamento com Deus, porque ele te ajuda, aquela frase da introdução, né, e eu super recomendo esse livro. Leia esse livro, releia novamente, leia pelo menos uma vez por ano, eu não sei,
ler a Richard Foster, Celebração da Disciplina, a versão com a capa azul marinho, porque tem uma outra edição que não é muito boa. Essa edição com a capa azul marinho é muito boa. É super baratíssimo na Amazon Prime, tá? Só avisando. Exatamente. E aí, o próprio adendo que o Richard Foster faz é que a gente tem uma tendência a querer transformar e até mesmo tornar essas disciplinas em idênticas, ou seja, novamente correndo para aquele extremo. Eu estou fazendo isso, logo o fato de eu estar fazendo, de eu estar praticando, está me justificando. Não é isso. A gente não pode confiar nas criações de Deus. A gente não pode confiar, colocar a nossa expectativa que por causa de uma disciplina espiritual eu vou ser salva. Não. Disciplinas espirituais são um meio para você semear para o Espírito e abraçar essa liberdade que Cristo nos proporciona. Elas não são para serem endeusadas e elas não são o que vai te transformar. Elas são presentes de Deus para você abraçar e esses presentes, esses meios vão te levar ao fim que é Deus. Ou seja, não idolatre as disciplinas espirituais. Isso nos leva novamente à questão da confiança. Confiança, gente. A gente cai no pecado da idolatria quando a gente confia em qualquer coisa que não seja Deus. A gente cai no pecado da idolatria, a idolatria do eu, quando a gente confia em nós mesmos. Quando a palavra de Deus nos fala que nós devemos confiar somente em Cristo. Aproveitando a mesma reforma, solo Cristo, galera. Não confie em si mesmo. Nunca confie em si mesmo. Nunca confie em qualquer coisa que não seja o próprio Deus. Ou seja, abrace a liberdade que Cristo conquistou por você e que te deu de graça. Semeie para o Espírito para que você possa abraçar e viver essa vida de liberdade. Uma vida plena de liberdade, a verdadeira liberdade. Se aproprie dos meios divinos e graciosos que o próprio Deus te concedeu para que você possa viver um relacionamento mais pleno, mais profundo, mais integral com Deus, com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Criador, com o seu Redentor. Confie somente em Cristo, somente nele. Não confie no que você faz, no que você deixa de fazer. Não confie no que os outros podem achar de você ou que você acha que os outros acham de você. Não confie em nenhuma criatura, não confie em nenhum objeto, não confie em si mesmo. Confie única e exclusivamente em Cristo, em tudo aquilo que Ele conquistou por cada um de nós, em tudo aquilo que Ele nos concedeu de graça, ou seja, sem pedir nada em troca. Confie quando Ele diz que está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Confie nele quando ele disse que enviou o Consolador, que te ensinaria tudo, que te ensinaria toda a verdade, que te mostraria, que te guiaria em toda a verdade. Confie nele, nos méritos dele. Confie na sua palavra. E a Ana falou algo que é muito, muito, muito sério. Descontentamento. Quando a gente quebra no primeiro mandamento, ou seja, a gente passa a adorar um ídolo, seja ele algo material ou nós mesmos, a gente vive uma vida de aparência, mais cedo ou mais tarde a máscara cai e a gente vive uma vida descontente. A gente vive uma vida caindo aos pedaços e a gente começa a cair em cada vez mais pecados como cobiça, né, a inveja e o desespero, porque nada dá certo, e a gente vive refém das circunstâncias, refém da nossa própria mente, do nosso próprio coração, que é totalmente enganoso, e a gente começa a viver essa vida descontente. Mas olha só o que acontece, que a palavra de Deus nos promete se nós vivermos uma vida confiando em Cristo, confiando em tudo que Ele conquistou por nós, confiando única e exclusivamente dele e em suas palavras. Ana, você pode ler Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 3? Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês.
Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nos é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Exatamente. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Deus. Alegrem-se na esperança de viverem cada vez mais uma vida plena, um relacionamento profundo com o seu Deus. Alegrem-se nele. Não caiam na mentira, não caiam no engano da falsa circuncisão, da justificação pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço. Não caiam no erro, na idolatria, não caiam no pecado de confiarem na sua própria carne, não caiam no erro de confiarem na sua própria força. Pelo contrário, confiem em Cristo. Confiem em Cristo. Eu acho que tudo que a gente poderia resumir aqui, se fosse, uma frase, seria entrega. Entregue totalmente a integridade da sua vida a Deus. Entregue tudo. Não tente pegar nada, não tente tomar nada de Deus. Porque isso está dando errado, então deixa eu consertar. Não. Não, a sua vida não te pertence mais. Ou seja, entregue tudo a Deus. Tá dando errado. Tudo começou a desmoronar. Entregue a Ele. Não coloque a sua mão em nada. Sabe? Eu acredito que vocês conheçam, o mito. Só um mito, é uma história. O toque de Midas. O cara tocava e virava ouro. Parabéns, você toca e a coisa morre. Então, não toque nas coisas. Entregue a Deus. Não tente arranjar nada por si mesmo, fazer nada pela sua própria força e achar que, porque você tem força de vontade, você está no caminho certo. Provavelmente você não estará. Provavelmente você só vai estar sendo enganado pelo impostor que habita em você, pelo seu próprio coração. Então, entregue tudo ao Senhor, tudo, e descanse. Tudo, tudo, tudo. A gente sabe que todas as coisas, elas acontecem por um propósito. E não há propósito sem processo. Então, se você passar por um momento de dificuldade, passar por um momento de desânimo, de aperfeiçoamento, isso pode doer, isso pode parecer uma situação desesperadora, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, seja qual for a situação, não tente tomar a sua vida das mãos do Senhor. Não tente resolver as coisas por si mesmo. Não tente. Ao contrário do que você está pensando e você achar que eu posso dizer, você achar que fazendo isso você vai estar se ajudando, você só vai estar se atrapalhando. A gente não precisa ensinar Deus a fazer nada. Ele é infinitamente sábio. Então, entregue a totalidade da sua vida nas mãos de Deus e não tente pegar nada de volta. Nada de volta. Tenha plena confiança em Cristo. Plena confiança. Confie somente nele. Somente no seu sacrifício. Somente nas suas palavras. Somente naquilo que ele fez, naquilo que ele cumpriu. Não confie na sua carne. Jamais. Só confie em Cristo. Entregue-se plenamente a Deus. Confie em Cristo. E seja contente. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se em Deus. O Richard Foster, ele fala que o contentamento é o tom básico de todas as disciplinas. Contentamento. Estar felizes e alegres no Senhor. Se a gente observar, pode parecer tão inesperado, que, por exemplo, quando a gente vai olhar lá para o Pentateuco, Deus instituiu festas, instituiu celebrações. E ele disse ao povo que comessem em sua presença, que se alegrassem em sua presença, que festejassem em sua presença. Porque nós devemos nos alegrar no Senhor. A felicidade em Deus, a satisfação em Deus, o contentamento em Deus é o tom básico de todas as disciplinas espirituais. O apropriar-se com alegria daquilo que Ele nos concedeu de graça.
e nos alegrarmos ainda mais, porque pelos meios dele, pela força dele, pela graça dele, pela misericórdia dele, pelo amor dele, nós estaremos sendo transformados todos os dias de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, entreguem-se totalmente, entreguem tudo, não tomem nada das mãos de Deus, confiem apenas em Cristo, não confiem em sua própria carne e alegrem-se, sejam contentes, não invejem, não se comparem, não tentem usurpar aquilo que pertence a Deus, ou seja, não pensem que vocês são iguais a Ele, que vocês podem ser autossuficientes e resolverem tudo por si mesmos. Não. Isso é uma característica, é um atributo do próprio Deus. Só Ele é autossuficiente. Só Ele é forte para vencer o pecado. Só Ele é o libertador. Você não é forte, você não pode salvar a si mesmo, você não pode libertar a si mesmo. Mas você pode confiar nele. Entregue a Ele, entregue totalmente e integralmente a Ele. Confie única e exclusivamente nele, no nosso Senhor Jesus Cristo. E alegre-se nele. Eu acho que esses 3 pontos podem resumir muito bem como a gente pode sair desse ciclo vicioso, como a gente pode abraçar a verdadeira liberdade, como a gente pode semear para o Espírito e colher vida. Amém? Amém. Desculpa, é que você engatou na terceira e eu não quis interromper. E aí, enfim. Vamos finalizar? Rapidinho, tem uma citação de Dulce aqui que eu achei sensacional. Tem o quê? Tem o quê? Uma citação De do quem? tweet que o Pedro Dulce fez. Você quer ler um tweet? Mas é do Pedro Dutti pode. Pode ler o tweet Do dele. Pedro Dulce pode. Peraí, deixa eu só abrir aqui na galeria. Ai, meu Deus. A gente tá falando de assuntos mega sérios, profundos. Calma aí, deixa eu ler um tweet. Tweet do Pedro Dutti. Siga ele no Twitter e no Instagram também. Ele é o fundador da Visible College? Sim, lendário demais. Verdade. Perfeito. Gente, siga o Visible College no Instagram, no Twitter também. Já fiz 3. Eu fiz os 3 cursos da Visible College, todos eles são maravilhosos, eu recomendo todos. Mentoria de Visible College eu não fiz, mas eu vi a programação lá, os livros, tudo que eles têm que estudar. E eu acredito que é uma coisa que vai fazer diferença no Brasil, sabe? Daqui a alguns anos, porque ele propõe um estudo muito aprofundado sobre temas que eles não costumam conversar com frequência, né? Eu estava tendo mais aulas sobre sociedade, nunca tinha ouvido falar daquelas coisas que o Pedro expôs. E ele expôs com... Pois é, e na escola a gente não aprende isso, né? E a gente é acostumado a ouvir só um lado da história. Não tô falando que... falando longe da política, falando só do âmbito acadêmico da coisa. Você conseguir olhar a sociedade de um ponto de vista bíblico, numa sociedade que faz questão de criar outras narrativas, é impressionante, assim. Cara, Pedro Dutti, Deus abençoe a vida desse cara, porque, olha, vou dizer uma coisa. Top. Exatamente. Em Visible College tem mentoria paga, tem cursos gratuitos, esses cursos que a Ana falou, eu também fiz. Então, assim, cursos gratuitos, se você não tem tempo para fazer o curso, eles também cedem material, como eu posso dizer, é tipo uma curadoria de livros que você pode comprar e estudar sozinho. É tipo um box, né? Tem um box. É um PDFzinho que ele manda com vários livros. Tem assim, curso de cosmovisão, curso de política, curso de sexualidade, entendeu? Então existem vários que refletem vários âmbitos da sociedade. Tem curso de economia, se eu não me engano. E o tweet do Pedro Dutti, né, que eu vou ler, que, nossa, cabe muito bem. Eu achei, naturalmente, muitos sentem um mal-estar imenso diante de argumentações que não terminam em uma lista de 5 passos para. O senso de que se trata apenas de uma questão de planejamento e execução de um plano para uma sociedade melhor pressupõe que queremos vencer. A fé no progresso. No nosso caso,
Ah, foi exatamente o que a gente falou. O centro do que se trata apenas de uma questão de planejamento da nossa parte, uma questão de execução da nossa parte, para que a gente venha a crescer na fé, pressupõe o que a gente quer vencer. O Pedro falou aqui na fé no progresso, e no nosso caso seria a fé em nós mesmos, a fé na nossa autossuficiência. Então, não sei se vocês ficaram aí, né? Ficaram desapontados e a gente não falar 5 passos para. Pelo contrário, a gente só citou versículos lá mesmo, porque nós não precisa acrescentar nada. A gente recomendou alguns livros para vocês. No caso, né? No caso, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante. Você lê a Bíblia primeiro, tá ok? Exatamente. Não adianta você ler, não ler as respostas se você não ler a Bíblia, meu amor. Tem que ler a Bíblia. É importante. Pois é, gente, a Bíblia é suficiente. A Bíblia nos ensina como orar, a Bíblia nos ensina como meditar, a Bíblia nos ensina, olha aí, Provérbios ensina a disciplina da solitude e do silêncio, né? O sábio, ele fica em silêncio, ele cala a boca, o tolo é que fala demais. Então, assim, leiam a Bíblia, se vocês tiverem a oportunidade de comprar esse livro do Luiz de Fóssil para complementar, auxiliar, mas leiam a Bíblia. Mas é isso. Não fiquem decepcionados se a gente não terminou com 5 passos para você sair do ciclo vicioso. A gente só citou a Bíblia porque a Bíblia é suficiente. Seria legal, né? A gente tem uns 5 passos para sair do ciclo vicioso, mas, desculpa, essa resposta a gente não tem. Eu sinto muito avisar isso agora, tipo, no final do podcast deve estar como frustrada, né? Pois é. Imagina, né? A pessoa deve estar como desesperada para sair do ciclo vicioso. Tá, vamos vamos tentar, né? Gente, lê a Bíblia, né? Isso é importante. Ore bastante. Tenha plena convicção da construção do teu relacionamento com Deus. Se arrependa dos teus pecados, reconheça eles. E reconheça a tua idolatria, reconheça a tua egolatria, reconheça a tua autossuficiência. E abra mão disso. Abra muito mão disso. E esses não são os 5 passos, ok? Esses eu tô falando assim, é uma primeira coisa que você tem que fazer. Depois disso, você corre pro abraço. De Jesus, no caso. Exato. A gente, eu espero, né, que nesse podcast meio descontraído, a gente possa ajudar vocês a lançar, né, uma luz sobre isso. Como a gente falou, é algo muito furtivo e muito sutil. Algo que eu pessoalmente tenho encarado há uns dias bem recentes, né? Não é como se eu estivesse falando de algo que, pela graça, o Senhor me mostrou assim, nossa, há um ano. Não, gente. A gente tá conversando sobre isso porque a gente vive isso, né? Tá na minha rotina. Egoísmo tá na minha rotina, preguiça tá na minha rotina, entendeu? E é uma luta diária para conseguir lidar com isso e vencer a si mesmo, no caso, né? Que é um combate diário, assim. Enfim. Exatamente. E é isso que a gente queria ajudar vocês. Eu espero que tenha sido útil, né? Esperamos que tenha sido útil. Exatamente. Pela graça, o Espírito Santo aí, iluminar os seus corações, as suas mentes sobre isso. Nós fomos iluminados acerca disso. Deus nos mostrou. Muita graça e misericórdia. Graça e misericórdia. Porque Ele disciplina aqueles a quem Ele ama. Então, assim, Ele nos mostrou e Ele mostrou isso para que a gente possa reconhecer que nós precisamos de cura, que nós precisamos de tratamento e isso não está na nossa alçada. Nós não podemos nos curar, nós não podemos nos tratar, mas Ele pode. Ana, por último, você poderia abrir aí em Isaías 38:17? Isso aqui não tava no script, hein? Olha pois lá. é, você sabe que você me conhece. Você sabe que eu, assim, mesmo, do nada, eu faço a garota da revelação, adoro. Isaías 38, qual versículo? 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição. Lançastes para trás de ti todos os meus pecados. E é isso aí, com essa eu me despeço, galera. Então, Deus abençoe. Encontrem o caminho da luz, beleza? O caminho da salvação, o caminho de vida plena, uma vida estupidamente feliz. E é isso, né? Radassa, quer divulgar suas redes sociais, alguma coisa? Gente, eu não posto nada em rede social, então você fique com Deus. Então acho que é isso, então.
É isso, viu? Acho que é isso. É isso, gente. Entrega, põe na confiança, contentamento de Deus. É isso aí, fiquem na paz. Deus os abençoe.